noite. Falei meio rouco. Caramba. Bom, hoje vamos guardando aqui um pouquinho, esperando para que apareçam as pessoas, né? Bom, a ideia hoje é finalizar aqui com Machado de Assis e pensando na próxima live do sábado. O próximo sábado, que ainda não temos ideia de quem será. Sobre quem falaremos. Então vamos aguardando. São 19 horas agora aqui. Depois nós vamos colocar esse vídeo no canal, como temos sempre feito, né? Estou aqui com os equipamentos fazendo barulho. O celular. Tirar o som aqui. Agora não vai ter mais barulho. Bom, continuamos aqui aguardando. Já escrevi ali boa noite. Vamos testar o som. Com umas olheiras. Bom, vamos esperando aqui, esperando. A gente não deve seguir muito roteiro hoje. A ideia é não ter roteiro. A ideia é falar sobre as impressões que temos sobre Machado de Assis. Bom, vou esperar mais um minuto. Vou começar a fazer aqui a gravação e daqui a gente não tenhamos pessoas aqui assistindo no momento. Mas é para seguir o nosso horário, seguir nosso planejamento aqui. Vamos iniciar então. Bom, já dei boa noite, mas vamos seguindo. A gente resolveu fazer uma live sobre o Machado de Assis em 3 etapas, porque tem muita informação, muito material. Eu hoje de tarde assisti algumas coisas, alguns vídeos. E assisti um vídeo muito interessante do Silviano Santiago, muito interessante, falando sobre coisas novas, né? Bom, o Machado de Assis, ele no final da vida, né? No final da vida ele ele ficou muito solitário, né? E escreveu ainda 2 romances após a morte da Carolina. A Carolina, a esposa dele, morreu em 20 de outubro de 1904. Ela tinha 70 anos de idade. Ela era mais velha, né, que o Machado. Então ele depois foi muito triste na época, ele sofreu um grande baque, passou até uma temporada fora em Nova Friburgo, em
parece até que a Carolina comentava com as amigas que talvez Machado deveria morrer antes para não sofrer caso ela partisse cedo. O casamento com Carolina estimulou muito o lado intelectual do, do Machado de Assis, né? Por conta de uma questão deficiente de estudo na juventude, apesar de ter sempre lido muito, e por conta também, né, de trazer uma serenidade emocional, e por conta da saúde frágil, né, que ele tinha, né, da epilepsia. Bom, as três heroínas do livro dele, o último, né, de 1907, que é Memorial de Aires, chama-se Carmo, Rita e Fidélia. E parece que os estudiosos relacionam como três aspectos da Carolina, né? Mãe, irmã e esposa. E tem um poema dedicado a ela, o último soneto, né? A Carolina, que Manuel Bandeira, alguns anos depois, né, disse que era uma das peças mais comoventes da literatura brasileira. Eu vou ler ele aqui, porque hoje nós vamos ler esse soneto, e depois eu vou ler uma crônica, que tem um lado irônico dele. Ele escreveu muitas crônicas, era um grande cronista, além de romancista, cronista, jornalista, escrevia para teatro, crítico, todas essas facetas do Machado de Assis. Então eu vou ler aqui esse poema chamado A Carolina. Querida, ao pé do leito derradeiro em que descansas dessa longa vida, aqui venho e virei, pobre querida, trazer-te o coração do companheiro. Pulsa-lhe aquele afeto verdadeiro que, a despeito de toda humana lida, fez a nossa existência apetecida, e num recanto, pois, no mundo inteiro. Trago-te flores, restos arrancados da terra que nos viu passar unidos, e ora mortos nos deixa separados. Que eu, se tenho nos olhos mal feridos pensamentos de vida formulados, são pensamentos idos e vividos. Outros biógrafos do Machado dizem que ele visitava o túmulo de Carolina todos os domingos. Tamanha foi a dedicação que Machado de Assis teve em relação a Carolina durante a vida. Machado de Assis foi presidente da academia, né, como já falamos, e ele sempre deixou um recado, né, no discurso inaugural, que diz assim, ó: passai aos vossos sucessores o pensamento e as vontades iniciais, para que eles os transmitam também aos seus, e a vossa obra seja contada entre as sólidas e brilhantes páginas da nossa vida brasileira. Vamos começando aqui já com algumas notas de rodapé. Eu estou fazendo a árvore genealógica aqui da família. Comecei pelo interesse de ver pelo lado do Machado, mas tem outros lados. Já descobri uma série de histórias, né, uma série de situações, e eu estou descobrindo isso muito ou por certidões de nascimento, certidão de casamento, de óbito, e agora acessei 2 certidões de batismo. E o sistema vai amadurecendo e uma coisa vai puxando a outra. E hoje, por curiosidade e por outros motivos, em relação ao sobrenome Machado, né, que eu também tenho no nome, eu dei uma procurada e achei a certidão, alguns documentos. Procurei os documentos do Machado de Assis. Eu queria achar a certidão de nascimento do Machado de Assis para saber o nome dos avós do Machado de Assis. Mas não foi possível, não achei. Achei a certidão de óbito.
E tem uma coisa interessante lá na certidão de óbito, diz o horário em que ele faleceu, a causa, né? Não é muito fácil de ler, porque é um documento antigo, além de antigo, talvez com aquelas canetas de inteiro, né, cara? E é então uma letra, às vezes deitada, você tem que pegar o documento e ficar acostumando com a letra durante um tempo. E isso tem sido a minha experiência aqui com os documentos de família. Mas uma coisa assim, existe uma tese de se tentar ou de se querer embranquecer o Machado de Assis, né? E lá na certidão de óbito, nesse documento, está escrito lá branco, né? O Machado de Assis não era branco, era mulato, filho de um português com um descendente de escravos, aforreado, que era o pai dele, Francisco de Assis. E a mãe dele é, se não me engano, Maria Câmara, Rosa Maria Câmara Machado. Bom, então é uma portuguesa, né? Enfim, essa notinha de rodapé a respeito disso aqui. Machado de Assis, além disso tudo, os últimos romances, né? Um foi esse que eu falei, Memorial de Aires, e o outro foi Esaú e Jacó, e ainda tem Relíquias da Casa Velha. E ainda uma peça, né? Uma peça teatral chamada Lição de Botânica. Foi isso que ele escreveu no período que vai de 1904 até 1908, que é a morte dele, né? Bom, ele continua meio abalado, lendo, estudando, escrevendo, participando de rodas de amigos, né, o banquete da elite carioca. Continuou tendo essa vida, né? Mas com essa dor no coração em função da morte da esposa, do grande amor dele, né? Ele, para tratar os ataques epiléticos, começou a usar homeopatia e também tradicional, né? Existia um hospital chamado Hospital dos Alienados, se não me engano era esse o nome. E nesse hospital se tratava a questão da epilepsia. E tinha algumas coisas, né? Tinha alguns, assim, né? Umas crendices de que poderia se pegar epilepsia pela saliva e outras coisas, né? Um médico que introduziu, né, a homeopatia aqui no Brasil era sogro do José de Alencar e avô do Mário de Alencar, filho, né, de José de Alencar, que era muito amigo do Machado de Assis. Tem ainda várias pesquisas, são muita correspondência também correspondência do Machado de Assis, são milhares de itens, né, sobre a trajetória da vida dele. E em relação ainda à questão da doença, da epilepsia, ele escreveu uma carta para o Mário de Alencar falando, né, que tinha relido uma página da biografia do Flaubert e ele diz, né, reli uma página da biografia do Flaubert. Achei a mesma solidão e tristeza e até o mesmo mal, como sabe o outro. Ele não falava abertamente, né, dessa questão da epilepsia e Flaubert, que é um escritor francês, também tinha esse mesmo problema, essa mesma doença. Ele escreveu ainda algumas cartas no final da vida e morreu dia 29 de setembro de 1908. E aí eu posso falar, né, porque
tem lá na certidão de óbito, eu pude ler a certidão de óbito, porque eu baixei, consegui encontrá-la, e lá fala, né, da morte de arteriosclerose generalizada. E ainda fala de esclerose cerebral também. Isso algumas pessoas questionam, né, porque ele se mostrava muito lúcido nas últimas cartas que escreveu. Bom, então, o Machado de Assis acabou que foi sepultado no mesmo jazigo da esposa, e lá na certidão de óbito que eu consegui baixar e ler tem essas observações. Bom, a importância do Machado de Assis é grande para a literatura brasileira, com seus romances, suas crônicas, os livros de poesia também, apesar que muitos críticos não o consideram, não consideram essa parte, né, da obra dele como de grande relevância, a parte da poesia, né? E a gente pode falar disso com tranquilidade. Os romances que são mais falados são esses, né? Memórias Póstumas de Brás Cubas e Quincas Borbas, e o outro que é Dom Casmurro, essa trilogia, né? Isso forma uma trilogia do realismo e que tem elementos de crítica social, crítica dirigida aqui à burguesia, à escravidão, e a transformação, né, do homem em objeto de outro homem, crítica a um sistema, né, também financeiro, calculista, né? Então essa é o escritor, né, a pessoa. Eu acho interessante também falar sobre o seu lado de anedotas, né, como alguns contos, como A Cartomante, que tem um final muito surpreendente, conto de escola, ou como a gente comentou e leu semana passada, no trecho de Um Homem Célebre, né? E um outro conto que é O Errádio. Esses dois contos também são bem interessantes. Bom, o estilo do Machado é muito original, né? Até a essa época não havia ninguém que tivesse escrito do jeito que ele escreveu, né? E são 5 fundamentais enquadramentos em relação aos textos dele: os elementos clássicos, resíduos românticos nas narrativas às vezes convencionais, aproximações realistas, né, com essa atitude crítica e objetividade, temas contemporâneos, tanto que são contemporâneos até hoje, procedimentos impressionistas, que é essa recriação do passado através da memória, e antecipações modernas mesmo, né, que essas antecipações é que levam ao livro, a obra do Machado de Assis ser tão contemporânea, né? Por exemplo, que no livro dele lançado lá nos Estados Unidos, como a gente já até falou, esgotar em um dia, né? E uma das características mais apreciadas é a ironia, né? Que alguns estudiosos até consideram como a arma mais corrosiva da crítica machadiana, que é a questão da ironia com que ele coloca nos textos, né? Ele foi um exímio intelectual e também leitor, e aproveita, né, alguns
arquétipos, né, como dos irmãos Pedro e Paulo em Esaú e Jacó, que remontam lá ao arquétipo bíblico, né, da rivalidade entre Esaú e Jacó. E a questão, por exemplo, da monarquia, da república e já da monarquia que já não existia mais, e aquela questão da psicose do Bentinho e Dom Casmurro, né, que aproxima-se do drama de Otelo em Shakespeare. Né. Outra presença na obra do Machado de Assis é o pessimismo. Né. Essas obras finais, então, tem muito disso. E o último capítulo de Brás Cubas é o que pode-se dizer como exemplo mais importante assim do pessimismo, que é o que vigora nessa fase mais madura do Machado de Assis. É um capítulo todo de negativo, né? Como assim, eu não alcancei essa habilidade, não fui ministro, não fui califa, não conheci o casamento, e assim vai. A temática do Machado de Assis, muito contemporânea, suas crônicas também. E agora, ontem, uma coisa interessante é que foi descoberto um texto inédito do Machado de Assis sobre o imperador Dom Pedro II. Isso foi confirmado ontem, dia 18 de setembro, por historiadores, né, depois de 7 anos de pesquisa. Esse é um artigo publicado em 1859, que traça um perfil do imperador, que ainda reinava, né, no Brasil, e fazia 18 anos na época. E Machado de Assis era um jovem escritor na revista O Espelho. Bom, nesse artigo já tem algumas questões, né? Aparece a narrativa na primeira pessoa, a ironia fria, né, que se tornaram marcas registradas do Machado de Assis. Ele começa falando, né, e avisando que não falaria sobre política, né, que já que o cálculo impõe o silêncio. Quando ele fala isso, o cálculo, é que seria uma forma de dizer que o patrocínio do Império, a revista, né, chamada Ao Espelho, impediria ele de fazer críticas. Né. Então ele quis ainda dizer sobre um incentivo, né, financeiro de Dom Pedro II para a revista. Essa edição eu não consegui localizar. Não achei aqui, na pesquisa que eu fiz, não consegui localizar a revista para esse trecho. A historiadora que confirmou isso chama-se Cristiana Teixeira, ela que chegou a essa conclusão sobre esse texto. Existem várias crônicas, eu separei uma aqui para ler, e com ela a gente encerra também a live de hoje, a terceira etapa. É uma coisa bem engraçada, falando sobre uma invenção, né, que é o bonde. Bom, em 4 de julho de 1883, os primeiros bondes sobre trilhos e atração animal foram introduzidos no Rio de Janeiro. A companhia era a Ferro Carril, que fica no Jardim Botânico. Em 1868, na crônica do jornal A Semana, na crônica de A Semana, publicado em 6 de agosto de 1893, eu troquei a data, ele explica, né, a revolução social que operaram
dando uma liberdade maior às mulheres, forçando a convivência mais democrática, para usar um adjetivo da crônica. E aqui, em tom de comédia, né, aparece o lado negativo desta revolução. Bala de Stala, o nome dessa crônica. E aí ocorre aqui o que ele faz nessa crônica é compor umas certas regras para o uso dos que frequentam bondes. E ele comenta, né, que o desenvolvimento que tem sido entre nós, esse meio de locomoção essencialmente democrático, exige que ele não seja deixado ao puro capricho dos passageiros. Não posso dar aqui mais do que alguns extratos, né, do meu trabalho. Basta saber que tem nada menos de 70 artigos. Bom, e a gente vai colocar aqui apenas 10. Bom, o artigo 1º dessa crônica aí, Bala de Estado, diz assim, ó, começando aqui. Dos encatarroadosos encatorrados podem entrar nos bondes com a condição de não tossirem mais de 3 vezes dentro de 1 hora. E no caso de pigarro, 4. Quando a tosse for tão teimosa que não permita esta limitação, os encatarroados têm 2 alvitres: ou irem a pé, que é bom exercício, ou meterem-se na cama. Também podem tossir para o diabo que os carregue. Os encatarroados que estiverem nas extremidades dos bancos devem escarrar para o lado da rua em vez de o fazerem no próprio bonde, salvo caso de aposta, preceito religioso ou maçônico, vocação, etc, etc. Artigo 2. Da posição das pernas. As pernas devem trazer-se de modo que não constranjam os passageiros do mesmo banco. Não se proíbem formalmente as pernas abertas, mas com a condição de pagar os outros lugares e fazê-los ocupar por meninas pobres ou viúvas desvalidas, mediante uma pequena gratificação. Uma nota de rodapé aqui. Esse artigo aqui seria muito bom hoje em dia, né? Porque tem pessoas que sentam de tal maneira no banco, principalmente não, né? Isso é direcionado aos homens mesmo, que sentam com as pernas tão abertas que ocupam quase o banco todo, então deveriam mesmo pagar outra passagem. Da leitura dos jornais. Cada vez que um passageiro abrir a folha que estiver lendo, terá o cuidado de não roçar as ventas dos vizinhos, nem levar-lhes os chapéus. Também não é bonito encostá-los no passageiro da frente. Artigo 4. Dos quebra-queixos. É permitido o uso dos quebra-queixos em 2 circunstâncias. A primeira, quando não for ninguém no bonde, e a segunda, ao descer. Artigo 5. Dos amoladores. Toda pessoa que sentir necessidade de contar os seus negócios íntimos, sem interesse para ninguém, deve primeiro indagar do passageiro escolhido para uma tal confidência, se ele é assaz cristão e resignado. No caso afirmativo, perguntar-se-lhe-á se prefere a narração ou uma descarga de pontapés, sendo possível que ele prefira os pontapés. A pessoa deve imediatamente pespegá-los. No caso, aliás, extraordinário e quase absurdo, de que o passageiro prefira a narração, o proponente deve fazê-lo minuciosamente, carregando muito nas circunstâncias mais triviais, repetindo os ditos, pisando e repisando as coisas, de modo que o paciente jure aos seus deuses não cair em outra. Artigo 6. Dos perdigotos. Reserva-se o banco da frente para a emissão dos perdigotos, salvo nas ocasiões em que a chuva obriga a mudar a posição do banco. Também podem emitir-se na plataforma de trás, indo o passageiro ao pé do condutor e a cara para a rua. Artigo 7. Das conversas.
Quando duas pessoas sentadas à distância quiserem dizer alguma coisa em voz alta, terão cuidado de não gastar mais de 15 ou 20 palavras, e em todo caso sem alusões maliciosas, principalmente se houver senhoras. Notinha de rodapé. Isso aqui também é outra coisa que deveriam ser aplicadas hoje em dia aos transportes públicos. Artigo 8. Das pessoas com morrinha. As pessoas que tiverem morrinha podem participar dos bondes indiretamente, ficando na calçada e vendo-os passar de um lado para o outro. Será melhor que morem em rua por onde eles passem, porque então podem vê-los mesmo da janela. Artigo 9. Da passagem às senhoras. Quando alguma senhora entrar, o passageiro da ponta deve levantar-se da passagem, não só porque é incômodo para ele ficar sentado apertando as pernas, como porque é uma grande malcriação. E o último, artigo 10. Do pagamento. Quando o passageiro estiver ao pé de um conhecido e ao vir o condutor receber as passagens, notar que o conhecido procura o dinheiro com certa vagareza ou dificuldade, deve imediatamente pagar por ele. É evidente que se ele quisesse pagar, teria tirado o dinheiro mais depressa. Então, com essa crônica bem irônica e engraçada, falando sobre os pontes, e que eu acho que podem ser aplicados hoje aos transportes coletivos, aos ônibus, a gente encerra aqui essa live. Nós estamos com barulho no fundo, a gente está tentando resolver, mas eu acho que a solução para as próximas lives é usar outro computador. Já mexi aqui na formatação, já mexi em tudo, mas não tem jeito. Enfim, vamos terminando por aqui hoje e obrigado a todos.